Oi, a paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Está começando a semana hoje, né? Estou gravando o vídeo a segunda-feira e eu queria falar de um tema muito relevante, né? Que é sobre santidade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso e hoje eu quero contar um pouco de experiências, né? Nessa área, nessa busca pela santidade que todo cristão deve buscar. Só que ao mesmo tempo contar experiências que eu vivi, de livramentos, várias coisas, né? Porque é aquela coisa, quando a gente está buscando mais consagração, mais santidade, mais a presença de Deus, é aí que o inimigo se levanta mais, né? O inimigo se levanta para tentar nos derrubar. E aí outro dia eu estava assistindo uma pregação que uma pessoa falou, né? Que o inimigo ele não tenta derrubar aquele que já está no chão. E eu achei isso muito importante. Na mesma hora o Espírito Santo já falou comigo, né? Tipo, já falou assim, tá vendo? Tudo que você passou, nos momentos que você estava buscando mais ao Senhor, é exatamente sobre isso. O inimigo ele não vai tentar derrubar quem já está no chão. Ele vai tentar derrubar, como a palavra de Deus diz, né? Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Ele vai tentar derrubar aqueles que estão de pé. Então, teve um momento, agora há poucos meses, isso ocorreu em setembro, que eu estava buscando uma maior intimidade com o Senhor. Eu sempre busco, né? Como eu já falei aqui. Só que dessa vez era uma campanha na minha igreja, que estava acontecendo 21 dias de campanha, e o inimigo tentou a todo momento me paralisar nessa campanha, né? Que eu decidi no meu coração que eu iria fazer de tudo ao máximo para poder participar dos 21 dias sem falhar. E como vocês podem imaginar, tudo aconteceu nesses 21 dias, que eu já estava, teve um momento que eu já estava até assim, já foi essa a próxima, qual vai ser a próxima, né, já me perguntando, porque a gente pode às vezes não perceber, mas o inimigo ele se levanta através de coisas para poder tentar te perturbar, tentar te tirar do foco, exatamente para que nessa perturbação, né, que ele tenta causar a gente desista, né? Muitas vezes a gente desista, a gente se perturbe com isso e a gente acaba desistindo dessa busca. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele sabe que quanto maior a gente busca, mais consagração a gente tem, mais intimidade, maior o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida, né? Então ele tenta paralisar isso, porque ele não quer que a gente tenha mais de Deus, mais o poder de Deus, mais intimidade com o Espírito Santo. Ele não quer que a gente tenha isso. Então ele vai tentar te paralisar de todas as formas, né? Ele vai usar um parente seu próximo para poder tentar te abater com palavras. Ele vai causar várias coisas que pode acontecer, né? No meu caso, durante esses 21 dias, aconteceu coisas para tentar me tirar do foco, tentar me perturbar, né? Coisas na minha casa quebrando, né? No momento que eu não estava podendo gastar, então coisas essenciais quebrando e eu tendo que gastar sem poder, né? Para repor essas coisas. O transporte que eu vou para a igreja, né? Que foi uma resposta de oração, depois eu posso até contar, né? Sobre isso. Que eu tenho um transporte que eu vou para a igreja, quebrou também. E glória a Deus que no momento que esse meu transporte quebrou, eu estava no meio de uma BR, no meio do sol quente, mas na mesma hora o Senhor mandou um anjo para me ajudar. Na mesma hora, porque eu não tinha como. No meio de uma BR, os carros andam tudo muito rápido, né? Ninguém para ajudar ninguém. E foi na mesma hora que quebrou, veio um anjo de Deus para me ajudar. Que ele me ajudou até o último instante, até eu chegar a uma oficina. E tudo isso aí foi até, vamos dizer assim, bobagem, né? Bobagem porque foram coisas que tiram um pouco você ali do foco, você fica às vezes um pouco chateado, né? Mas que se torna bobagem do que eu passei depois, né? Teve durante essa campanha, esses 21 dias, teve um dia dele que era o meu aniversário, né? No dia do meu aniversário em si, eu acho que não aconteceu nada, né? Mas eu já estava naquela expectativa de sempre acontecer algo, né? Mas aí no dia seguinte do meu aniversário aconteceu algo que isso aí mexeu bastante comigo de uma forma boa e de uma forma, assim, negativa também, porque a gente é ser humano, né?
exatamente esse transporte, né, que o Senhor me deu, que é uma motinha que o Senhor me deu para poder ir para a igreja. Eu estava voltando de uma casa de uma amiga, que eu tinha ido tomar um café com ela, e do nada, realmente assim, do nada, um carro veio, um carro grande, um carro de uma proporção grande, né? A minha moto é uma moto pequena, e me pegou em cheio. E a forma que ele me pegou, devido a ser um carro grande, muito grande, e a moto ser uma moto pequena, e foi uma maneira muito repentina, graças a Deus eu não costumo correr, né? Mas mesmo sem eu correr, era para ter acontecido uma coisa assim, horrível, né? Se não uma coisa pior, mas era para eu ter me quebrado inteira, né? E na realidade ali, o Senhor estava me mostrando um levante mesmo do inimigo para tentar me paralisar, né? Tentar me causar medo, que realmente aconteceu, eu fiquei um pouco com medo, mas ao mesmo tempo me mostrou o cuidado de Deus, porque, como eu falei, se não ter acontecido uma coisa muito pior, era para ter acontecido no mínimo eu ter me quebrado toda, e o Senhor não permitiu, né? Eu fiquei um pouco doída, um pouco ralada no braço, mas não quebrou nada meu, eu não sofri nada de mais grave, né? E como eu falei, pelas proporções do carro, comparado com a minha moto, a forma que foi rápido, né? Que ele entrou de uma forma rápida e me pegou de cheio, era para ter acontecido algo muito maior, muito sério, né? Isso tudo, como eu falei, né? De coisas da minha casa quebrando, primeiro a moto quebrou, depois teve acidente, né? Esse acidente tentando me paralisar, tudo foi um levante do inimigo. Porque é assim, quando a gente está buscando mais do Senhor, mais a presença, mais a intimidade, o inimigo ele sempre vai se levantar para tentar te paralisar, né? E aí tem gente que com isso acaba acaba ficando com medo, né? Com receio. Eu fiquei com um pouco de receio, eu chorei muito no caminho, ainda tive que pilotar a moto de volta do acidente para casa, né? A moto ela ficou um pouco danificada, mas ela também não chegou a quebrar totalmente, né? Então eu tive que vir pilotando e eu vinha chorando muito no caminho, pensando tanto no livramento grande que o Senhor me deu, mas com receio, porque como eu falei, a gente é ser humano, né? Eu fiquei com um pouco de medo do que poderia ter acontecido, mas glória a Deus que o Senhor me livrou. E aí, isso ocorreu para tentar me paralisar, porque o Senhor já estava preparando, através daquela busca, tanto um derramar dele sobre a minha vida, né, de mais poder, de mais intimidade, como de bênçãos que naquele momento, naquela campanha, eu estava orando por coisas que eu queria que destravasse na minha vida, que eu creio que está chegando, que está muito próximo de chegar. Então, aí as pessoas acabam ficando com medo, né? Quando começa a buscar mais, começa a vir os levantes, as pessoas começam a ficar com medo e paralisam, e é tudo isso que o inimigo quer. As pessoas, mas por que eu vou buscar se o inimigo está se levantando? Não, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ser aquela crente mais básica, que só busca, vai ali no domingo, que não faz a diferença, porque aí o inimigo não se levanta. Mas não, o inimigo só vai se levantar, como eu falei no início do vídeo, para tentar te paralisar quem está de pé. Quem está no chão, ele nem se preocupa. Então, se a sua vida, você se consagra, você ora, você jejua, você faz campanha, ele vai tentar te paralisar. Por quê? Porque ele sabe que existe uma consagração maior, existe um derramar do Espírito Santo, existe um derramar de poder, de unção sobre a sua vida, que é tudo que ele não quer. Aquele crente de domingo, ele não se preocupa, mas aquele crente que se consagra, que procura ter unção de Deus sobre a sua vida, esse ele se preocupa, né? E aí eu fiz aqui alguns pontos, né, que eu anotei aqui para poder eu não esquecer, que é exatamente sobre isso, né? Sobre a batalha, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a batalha espiritual que acontece, né, quando você está buscando. Também tem a batalha espiritual quando você está perto de receber uma bênção. Então, o que a gente tem que fazer, infelizmente, é só suportar e esperar os dias passarem, né? Esperar, porque quando a gente está perto de receber uma bênção, o inimigo ele se levanta e ocorre uma batalha no mundo espiritual, que às vezes a gente não vê, para tentar impedir essa bênção de chegar. A gente sabe pela história de Daniel, né? Que Daniel ele orou,
ele jejuou, e aí quando o anjo, que depois de batalhar com as forças dos principados, das potestades, né, do reino espiritual, quando ele conseguiu, depois dessa batalha vir, ele mesmo fala para Daniel, Daniel, o Senhor te ouviu desde o primeiro dia da sua oração. Como é lindo, né, esse cuidado. O Senhor te ouviu desde o primeiro dia da sua oração, mas houve uma guerra, houve uma batalha, né? Houve um impedimento do inimigo. E aí, como o tema do vídeo é sobre santidade, né? Santidade, quem vive em santidade não tem medo de ser provado. É esse o tema do vídeo. Quem vive em santidade não tem medo de ser provado. Porque quem vive em santidade sabe que por mais que você seja provado, que venham os levantes do inimigo tentando te paralisar, você sabe que vai ter sempre essa proteção do Senhor, esse cuidado de Deus. Vai ter sempre os anjos ali acampados ao seu redor para te proteger, né? Por mais que, como vou citar Daniel de novo, por mais que o Senhor não te livre da fornalha em si, mas Ele vai te livrar na fornalha. Então, às vezes, o Senhor deixa acontecer algo, mas Ele te livra desse algo, né? Como foi no meu caso do acidente. Aconteceu o acidente, mas não aconteceu nada pior, de mais grave, né? Então, aquilo ali já é para o Senhor me mostrar que estava havendo uma batalha, que o inimigo estava percebendo essa minha consagração, estava incomodando a força do inimigo das trevas, mas ao mesmo tempo o Senhor estava me resguardando, me protegendo, não deixando que nada de pior, de mais grave acontecesse. Então, como eu falei, né, sobre esse tema do vídeo, quem vive em santidade não tem medo de ser provado. Então, quem vive em santidade sabe que vai vir um levante do inimigo, sabe que as trevas vão se levantar, mas sabe que vai existir essa proteção do Senhor, né? E o que é esse viver em santidade? É fechar todas as brechas possíveis. Fechar. Tem algumas coisas que você pode fazer para se consagrar, que é não escutar a música do mundo, né? Porque ela abre portais. Bebidas, drogas, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que te vicie. Imagens, né, através de filmes, de coisas que você possa ver, que vão te contaminar. Uma consagração maior quando você busca momentos de louvor, de adoração, de intimidade, de jejum. Então, quem vive tentando se consagrar ao máximo, sabe que vai vir os levantes, mas sabe que você vai estar respaldado, né, através do que o próprio Senhor fala, tentando fechar tudo que o inimigo possa usar como desculpa, né? Eu vou usar isso porque ele deu brecha nessa área, então eu tenho legalidade, vamos dizer assim, né, para poder atacar a vida dele. Ele ataca, como eu falei, mas sabendo que ele vai cair. Por que ele cai? Porque você está em consagração, está buscando santidade. Então, por isso que a santidade ela é algo tão importante nos dias de hoje, mas algo pouco buscado, pouco falado nas igrejas, né? Eu postei no meu Instagram hoje um vídeo falando sobre coisas que a gente vê que não está sendo mais pregado em muitas igrejas, né? E eu não tinha muita noção disso, porque na minha igreja é pregada a palavra propriamente genuína, pura, de verdade. Então eu não tinha noção disso, até que conversando com uma amiga minha, que ela é de outra denominação, eu pude perceber que há uma falha de algumas igrejas muito na pregação da palavra, né? Estava conversando com ela sobre Apocalipse, final dos tempos, marca da besta, e ela não sabia sobre nada disso. E eu fiquei, meu Deus, o que é que estão pregando na igreja dela, né? Então, eu só pude ver essa falha conversando com ela, porque eu imaginava, não sei, quando a gente está ali na nossa igreja, que a gente vê que existe muita pregação forte da palavra, a gente acaba não percebendo, né? Como as outras igrejas, tem muitas igrejas que estão em falta, não são todas, né? Mas muitas estão em falta disso. Então, também tem que existir essa importância da santificação, né? De ser pregados nas igrejas, não só sobre prosperidade, que é o que a gente vê muito, né? Que muitas igrejas pregam isso. E, na realidade, a prosperidade, ela existe no reino de Deus, mas ela é uma consequência, né? Buscar primeiro as coisas de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, primeiro a gente busca a Deus, as coisas dele, e, consequentemente, tudo que a gente necessita vai ser acrescentado, né? Não precisa nem que a gente busque, né? Então, eu até anotei aqui também, para poder não esquecer, né?
que é difícil viver em santidade, mas vai valer a pena no final, quando o Senhor voltar, que a sua igreja voltar com Ele, né, para reinar no milênio. Então, são essas pessoas que abdicaram de viver, que abdicaram das suas vontades, da carne, né, que viveram em santidade, que vão voltar com o Senhor para reinar com Ele. Então, viver em santidade é difícil, mas vai valer a pena no final, né? O inimigo, ele sempre vai tentar te derrubar, ele sempre vai se levantar para tentar te paralisar. Mas ao final de cada batalha que acontece dessa, você volta sempre mais forte. Isso é muito recompensador, porque gera uma intimidade maior com Deus, né? Eu publiquei no outro vídeo aqui meu, falando que no início da minha conversão, eu tinha medo do Senhor, medo mesmo. Tinha medo, porque eu sabia que eu tinha pecado, eu sabia que eu tinha feito coisas erradas, talvez ali também já era o inimigo acusando na minha mente, então eu comecei a pensar várias coisas ruins, que eu ia morrer, que o Senhor ia, né, acabar com a minha vida, porque eu tinha errado, que eu tinha pecado, e o inimigo colocava também na minha mente que eu estava doente, e várias coisas que ele soprava na minha mente, e tudo aquilo ali entrava em mim, por quê? Porque eu não tinha um conhecimento no Senhor, eu não tinha intimidade, né? Eu era ainda muito rasa, né? Vamos dizer assim. Então, quanto mais você busca, mais você batalha, mais você sai mais forte, mais você vê o cuidado de Deus nos detalhes e mais você vê que vai aumentando mesmo a sua maturidade, a sua consagração, mais você ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, e naqueles pequenos cuidados que a gente pode ver que não é aquilo que o inimigo está falando, né? Então a gente sempre sai mais forte de cada batalha. E como eu falei, né? O inimigo, ele vai tentar te paralisar de todas as formas, porque ele sabe que essas batalhas vão te deixar mais forte, que vão derramar mais o poder da unção de Deus com você. Então, se a sua igreja ela não prega sobre isso, sobre a busca da santidade, da consagração, você tem que rever, né, esse local que você congrega, mas também você pode buscar por sua conta própria, né? A gente vê que tem muitos conteúdos nas redes, lógico que a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente assiste, mas tem muito conteúdo bom também, muito conteúdo. Eu, além da minha igreja pregar muito mesmo a palavra de Deus genuína, eu busco muitos conteúdos de gente séria na internet, eu assisto muita coisa, porque não é todo dia que eu posso ir à igreja, né? Eu não vou só um dia na semana, eu vou mais de um, eu vou uns 2 ou 3. Mas durante o dia, todos os dias eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou louvando todos os dias. Então eu estou sempre tentando buscar essa intimidade, essa consagração maior, para quando vir o levante do inimigo, que sempre vem, eu estar fortalecida, né? E não deixar me abater, E como eu falei também, ele vai se levantar, sempre ele vai se levantar para tentar te paralisar, tentar te causar medo, ou então para impedir uma bênção, né? Muitas vezes ele encontra uma forma de tentar impedir que essa bênção chegue até você, te causando medo, te causando dúvida, incredulidade, que é algo que não agrada ao Senhor, né? Ele vai te lançando dardos inflamados, e é sempre na primeira pessoa, né? Eu quero deixar essa dica aqui para vocês, que às vezes você pensa que é um pensamento seu que está vindo, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Às vezes não é você que está pensando, às vezes é o inimigo que está soprando num pequeno deslize. Às vezes um dia você não está muito bem, o inimigo começa a soprar e você pensa que é os seus pensamentos, né? O inimigo vai soprando, ai, não vai dar certo, ai, não faz isso, ai, esse seu jejum que você está fazendo não está valendo de nada, né? Aconteceu isso comigo num período que eu estava jejuando muito, e aí o inimigo soprava, esse teu jejum, esse teu sacrifício não está valendo de nada, porque nada está acontecendo. E realmente no mundo físico eu não via nada, mas no mundo espiritual já estava acontecendo, né? E aí depois de alguns jejuns foi que o Senhor falou comigo através de um batismo, né? O Senhor me batizou no Espírito Santo, liberou um dom sobre a minha vida, já para me mostrar que estava tendo um mover sim no mundo espiritual, que aquilo ali estava valendo sim, sabe, para maior intimidade, consagração e derramamento, né, do poder de Deus sobre a minha vida. Então já estava acontecendo aquilo ali, só que eu não estava vendo no mundo físico, mas estava acontecendo no mundo espiritual. E na minha mente vinha como se fosse um pensamento meu, né? Ah, isso não está valendo de nada, esse sacrifício não está valendo de nada, eu estou com fome, eu quero comer. E é sempre nessas horas que você pensa mais em comida, que sempre que aparece até
pessoas te mandando toda a vida que eu estava jejuando, por incrível que pareça. Eu estava aqui jejuando, do nada vi uma foto, a minha mãe mandava foto de uma comida boa dela, ela fazendo. A minha irmã me mandava foto do prato dela. Do nada. É sempre assim, quando eu estou jejuando, elas mandam foto para mim, de uma comida boa. E eu já fico ali, né? No começo eu ficava mais assim, mas hoje em dia eu já fico olhando assim, vai chegar a hora, né? É só um período, vai chegar a hora que eu vou comer. Então, eu queria contar, né, sobre esse testemunho, né, de algo que eu vivi, né, dessas provações, para poder tentar fortalecer a sua fé, para você não paralisar, você buscar, como eu falei, santidade. Buscar santidade não é fácil, mas no final vai valer muito a pena. Que essa palavra ela possa chegar no seu coração, que o Senhor possa abrir seu entendimento, né, para essa palavra, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, para você ter discernimento mesmo, e que venha a edificar, né, esse início de semana, que você busque por mais de Deus, que você não se deixe paralisar por conta dos levantes do inimigo. E bom início de semana e até o próximo vídeo.